Vocês já viram uma tulipa azul ou um cabinho assim rosa neon? Uma tulipa natural, real? Eu nunca vi dessa cor. Mas essa daqui agora ela existe. Eu tenho uma história muito longa com tulipas. Quem me conhece já sabe. Eu gosto de desenhar tulipas assim desde quando eu era criança. E é interessante porque eu ganhava várias coisinhas de papelaria, eu ganhava caderninho, lápis de cor, canetinha, das minhas tias que moram no Japão. E sempre tinha um desenho de tulipa ali naquelas embalagens. E aí eu gostava de desenhar as tulipas porque eu achava super diferente. Eu achava assim, diferente de desenhar aquelas margaridinhas, aqueles desenhos que a gente está acostumado quando a gente é criança. E isso foi evoluindo. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fiz um curso de desenho e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu vou mostrar um desenho. Um desenho não, na verdade isso daqui é uma pintura de 1999. Então eu acredito que várias pessoas que talvez estejam assistindo agora nem nasceram nesse ano. Olha lá, em 1999 eu já gostava de desenhar e de pintar tulipas, tulipinhas vermelhas, mas eu acho que eu nunca tinha visto uma tulipa de verdade assim, porque, né, estou aqui em São Paulo, não era comum ver tulipa, mas eu já tinha esse interesse porque eu gostava dessa forma diferente da florzinha, gostava dessa cor vermelhinha, tanto que vermelho é uma das minhas cores favoritas por conta da tulipa. E aí eu encontrei aqui essa pintura recentemente, depois eu fui olhar para uma tela que assim, é muito difícil compartilhar essa pintura com vocês, mas eu vou compartilhar. É uma tela que eu pintei em 2000. Tem aqui o ano. E assim, tá uma loucura isso aqui, né? Eu realmente não entendo, não faço ideia do que eu imaginei, o que eu pensei quando eu pintei. Porque assim, tem um colorido, tem aqui uma ilustração do Garfield, tem um telefone que também é tipo sei lá, uma abobrinha, eu não sei. E se meu cunhado assistir esse vídeo, ele vai dar muita risada, porque ele sempre olha para essa pintura e ele fala: o que foi isso? O que tinha na sua cabeça quando você pintou isso daqui? E eu não sei, eu pintei, eu era adolescente, mas olha que interessante o que tem nessa pintura aqui. Tem uma tulipa. Então, eu acho que a tulipa ela vem fazendo parte da minha história de alguma forma. E aí, depois de um tempo, trouxe aqui um álbum bem antigo. Eu não sei onde é que está essa foto. Ela é uma foto que não foi uma foto digital, mas depois eu digitalizei essa foto aqui. Não sei se vai dar pra gente ver aqui no vídeo, mas ela mostra aqui um vaso de tulipas que eu ganhei. Eu ganhei essas tulipas vermelhas, tem 3 tulipinhas aqui. E eu ganhei no primeiro aniversário de namoro, e aí tirei essa foto desse vaso de tulipas. Não sei como que o meu marido encontrou essas tulipas em pleno, que mês que foi? Setembro. Não, junho, né? O mês de Dia dos Namorados. Então, em junho, eu ganhei tulipas vermelhas e talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto tulipas de verdade pela primeira vez, porque eu não lembro de ter visto a flor antes disso. Mas estou contando a história da tulipa para vocês por quê? Porque a gente vai começar aqui conversar bastante sobre arte, sobre a jornada do artista, sobre a minha jornada com a arte. E aí eu queria mostrar um pouco para vocês. A gente está aqui em 2026 e eu estou compartilhando com vocês uma pintura dos anos 2000, 26 anos atrás. Mas esse elemento da tulipa já aparecia aqui. E se vocês olharem pinturas minhas mais recentes, vocês vão ver que a pintura, a tulipa, ela evoluiu bastante. Mas a tulipa é o meu símbolo, né? É algo que tem um significado muito grande para mim, mas eu acredito que cada um de vocês tem algo que é marcante. Então pode ser uma flor, pode ser um lugar, pode ser um cheiro, não sei, algo que vem acompanhando vocês ao longo da vida e que tem um significado muito marcante. Então eu queria trazer um desafio aqui para a gente encarar, enfrentar uma tela em branco. E essa tela em branco ela é pequenininha propositalmente
Porque quando a gente vai enfrentar alguma coisa, a gente não precisa enfrentar algo já muito grande, a gente pode começar pequenininho. E recentemente eu ouvi uma frase de uma pessoa que trabalha comigo e ele falou assim: como que a gente come um elefante? A gente come um pedacinho de cada vez, né? Então, como que a gente enfrenta um desafio? Um pedacinho de cada vez, um passo de cada vez. Então, pode ser que você já tenha pintado, desenhado, que a arte já faça parte da sua vida, pode ser que não. Para mim era muito desafiador enfrentar uma tela desse tamanho, para mim assim já era muito difícil pegar a tinta e conseguir sair de uma tela em branco para fazer uma pintura dessa. E aqui a gente está falando de uma tela 20 por 20 centímetros, pode ser menor, pode ser um pouquinho maior, mas eu queria deixar esse desafio para que você pegue uma tela em branco, alguns pincéis, um pouquinho de tinta. Eu gosto muito de usar tinta acrílica, que é a base de água. Essa pintura aqui eu acho que eu fiz com tinta óleo. Eu usava tinta óleo no começo, quando eu comecei a pintar, mas depois que eu descobri a tinta acrílica, tudo mudou, porque para as coisas que eu gosto de pintar, a tinta acrílica funciona muito bem. Mas também tem aquarela, também tem lápis de cor, também tem uma caneta, né? Então, se você tem um papel e uma caneta, um papel e um lápis em casa, já funciona. Se você quer investir um pouquinho mais, compra uma tela em branco ou duas, algumas poucas cores de tinta, alguns pincéis, e não precisa ser da melhor qualidade. Na verdade, você pode comprar o mais baratinho que você encontrar, porque aqui é sobre experimentar, é sobre a gente errar, é sobre a gente enfrentar esses desafios aqui juntos e depois a gente vai pensar no resultado final. Então, eu trouxe aqui esse desafio e eu quero ver quem é que vai estar comigo nessa jornada. A gente não precisa começar com uma tela grande. Quem falou que a gente precisa começar com uma tela grande? A gente pode começar com uma tela até menor do que essa, mas acho que esse tamanho é um tamanho bom. E eu tenho duas aqui intencionalmente, porque se a gente não gostar do que a gente fizer nessa daqui, a gente pega outra. Eu tenho aqui a tinta aquarela, mas quando eu vou usar uma tela, eu prefiro usar tinta acrílica. A gente pode fazer uma mistura de tinta aquarela, tinta acrílica, mas aqui a gente vai usar a tinta acrílica que é a base de água. Eu tenho aqui algumas opções: pincel, espátula. Os meus já estão bem usados, mas você não precisa ter tudo isso daqui para você começar. Você pode começar com um pincel e, sei lá, 2, 3 cores de tinta. Comprar um tubinho pequenininho de tinta, é a mesma tinta, esse aqui num tubinho pequeno, esse daqui já é um potinho maior, mas a gente não precisa de muito mais do que isso para pintar uma tela. Então a gente vai enfrentar aqui juntos uma tela em branco. É um desafio porque tudo que é novo é desconhecido. No meu caso, eu já tenho enfrentado muitas telas em branco, mas eu vou fazer essa daqui com vocês e eu vou fazer aqui bem diferente de tudo que eu estou pensando, imaginando. Eu vou colocar uma cor de fundo diferente do que normalmente eu uso. Vou fazer com pincel porque vocês não precisam ter uma espátula. Se você tiver uma espátula, pode usar a espátula. Aqui eu vou fazer com o pincel. A gente vai jogar aqui uma tinta e a gente vai ver no que vai dar. Esse aqui é um amarelo limão, mas você pode pintar o que você quiser, o que é significativo para você. A ideia é a gente preencher uma tela com a tinta, com algumas marcas e vendo o que vai dar. O amarelo vai secar um pouquinho, deixa aqui em cima desse. Falei que ia ser diferente. Para pintar as pétalas, eu vou usar aqui um pincel maior. Vamos lá, eu estou pensando enquanto eu faço e eu estava fazendo ela aqui na horizontal, mas eu acho que ela está ganhando forma assim. Então a gente vira um pouquinho da tela. Vamos lá para mais uma cor, essa daqui. Pega outro pincel. Se você não tiver muitos pincéis, pega uma água, limpa o pincel, reusa o mesmo pincel. Como eu usei um azul, vou trazer aqui um outro tom para dar um pouquinho de sombra nessas pétalas. E eu gosto de pintar essas tulipas porque a tulipa ela tem uma forma muito simples. E aí agora a gente vai fazer aqui cabinhos. Estou pensando que cor que a gente vai usar. Amarela. Será? Pensando.
complicada. Pensei no amarelo, mas eu acho que vai ser o rosa. Vou usar a espátula para isso aqui que a gente vai fazer. Não sei se vai dar certo. A gente vai tentar juntos. Vou pegar um pincel. Agora, a gente pode vir com um pouquinho de amarelo mais escuro para dar um contraste aqui, ó. Vou usar o pincel. Então, nessa hora aqui, que a sensação é assim, estraguei tudo. Eu tinha um fundo, tava tudo bonitinho, tava tudo certo. E aí esse amarelo escuro veio aqui para bagunçar. Mas vamos seguir aqui com o amarelo. Eu acho que agora o branquinho vai finalizar. E aí, de repente, o azul pegou no branco. E aí, isso daqui que é muito legal. Porque isso daqui não é um erro, isso daqui é um experimento. A gente está pintando. Eu não tenho nenhum objetivo com essa tela, a não ser a gente simplesmente enfrentar essa tela. Era uma tela em branco e, de repente, ela ganhou forma. De repente, a gente tem umas flores aqui. As cores, elas vão se misturando. E a gente vai experimentando, a gente vai vendo o que está saindo daqui. Eu gosto muito dessa mistura que ela vai acontecendo. A gente já está acabando, só vai dar um jeito aqui naquele azul que misturou demais. Uma tela em branco, a gente tem aqui agora uma pintura. Antes, a gente tinha aqui uma tela em branco, enfrentamos juntos aqui esse desafio e agora a gente tem uma pintura que ganhou forma. E eu queria saber qual que é esse elemento, qual que é esse símbolo. O que é para você algo que você sabe que tem te acompanhado aí ao longo dos anos, algo que traz muito significado e que você poderia colocar numa tela. Eu quero saber, eu quero ver, quero deixar esse desafio e além do desafio de colocar algo numa tela, de você fazer também completamente diferente. Acho que eu nunca tinha pintado assim uma tulipa azul com esse fundo, com esse rosa, mas eu usei um pouquinho aqui da criatividade, da ousadia para fazer uma pintura bem diferente do que normalmente eu estou acostumada. E eu queria deixar esse desafio aqui para você e depois eu quero ver o que vocês estão fazendo, porque enfrentar uma tela em branco parece uma coisa ao mesmo tempo simples, mas a gente sabe como é difícil. Então eu acho que esse primeiro passo que a gente pode dar juntos aqui é um passo muito importante para a gente sair do campo das ideias, para a gente sair de muitas coisas que a gente sabe que a gente pode fazer, mas que às vezes a gente vai deixando de lado. É um passo para a gente começar a colocar em prática, começar a dar forma para as nossas ideias, para a nossa arte e irmos juntos, caminharmos juntos nessa jornada criativa que é tão interessante e eu deixo aqui o desafio para vocês.